Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de virtualização e hoje vamos falar de memória virtual, tá? É uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais simples, mas de suma importância, porque você precisa entender o conceito da memória virtual, principalmente a questão da memória dinâmica, enfim, talvez você vá usar, talvez você não vá usar. Bom, memória virtual é mais uma coisa emulada, virtualizada, para que servidores virtuais possam utilizar da memória, tá? É alocado no host, ou seja, no seu servidor de virtualização, um pedacinho para cada máquina virtual que você liga, tá bom? Então, obviamente, você não pode botar uma máquina virtual de 4 GB de RAM se o host tiver 4 GB de RAM. Não funciona assim, ele aloca de verdade aquele espaço, tá? Diferente de disco virtual, que depois você vai ver que tem um truquezinho para fazer um disco maior do que o disco real e tal, mas memória não tem jeito. Ele aloca no ento de startup da máquina, ligou a máquina virtual, ele vai tentar alocar aquela quantidade de memória. Se não tiver, ele simplesmente não inicia a máquina virtual, tá bom? Bom, aqui na minha tela, ó, eu tenho meu Hyper-V e tem as máquinas de teste, tá? Eu tenho aqui na configuração de memória, você pode ver que é bem simples, não tem nada demais aqui. Deixa eu ver, vou botar um zoom aqui, porque a gente vai trabalhar bastante aqui. Vou botar um zoomzinho aqui de 200%. Aqui você pode ver que não tem nenhum maisinho, tá certo? Ele não tem nenhum maisinho, por quê? Porque não precisa. É bem simples a configuração de memória. Aqui em cima tem a memória, a quantidade de memória que essa máquina virtual pode utilizar. Vou desmarcar aqui a memória dinâmica primeiro. Você vai marcar aqui e vai ser alocado na hora essa quantidade de memória no seu sistema operacional. Vamos ver? Vamos botar um número aqui legal. 8196, que assim vai dar bastante destaque. Eu vou aplicar. Essa máquina virtual não tem sistema, não tem nada. Eu vou abrir aqui o Task Manager. Tá aqui o meu gerenciador de tarefas, tá? Vou botar aqui em desempenho, vou clicar aqui na memória, tá? Vou botar aqui a lupa para cá, porque agora não precisa. Vou dar um OK, eu tenho 8 GB ali. Eu tenho alocado, eu tenho livre 44 GB de memória, tá? Eu vou vir aqui e vou ligar essa máquina virtual, perdão. Deixa eu só botar aqui. Eu queria de uma forma que vai ficar assim lado a lado. Botar para cá. Tá? Botar para cá. Ok, dá para você ver o gráfico aqui da memória, né? Vou ligar a máquina virtual, olha o que vai acontecer na hora que eu iniciar ela. Daqui porque eu detonei ela, né? Essa aqui é porque eu detonei essa máquina virtual, ela não vai conseguir. Deixa eu ver se ela vai ligar agora. Não, enfim, porque essa máquina aqui é muito para teste, só. Deixa eu fechar aqui. Excluir essa máquina virtual. Ok. Vou criar uma nova máquina virtual aqui. Eu posso ligar uma daquelas ali. Vamos ligar uma dessas aqui. Vamos botar uma dessas aqui, esse AD aqui. Vou ligar ele. Vou desabilitar a memória dinâmica. Vou botar 8192. Aplicar. E vou ligar essa máquina agora. Pá. Iniciando. Ó, ele vai iniciando aqui. Ele vai ter que travar aquela memória. Olha só ali. Ele vai ter que alocar essa memória na hora. Ó, alocou. Ó, alocou. Depois que aloca essa memória, agora tem 36,6 só livre. Aí sim a máquina inicia e funciona. Tá bom? Antes disso, se a máquina não conseguir alocar essa memória inicialmente no seu sistema, não adianta que não vai dar certo, não vai ligar. Então você precisa dessa memória livre, tá? Tá aqui, ó, 8192 alocada, foi alocada no sistema operacional e assim que eu desligar ela, tá? A máquina virtual vai ligar aqui e tal. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Vamos conectar. Vai fazer o que ela tem que fazer aqui e tal, vai iniciar. Assim que ela iniciar, assim que eu desligar essa máquina virtual, ele vai liberar essa quantidade de memória aqui pra gente, tá? Aqui eu vou matar essa máquina porque eu não quero esperar esse tempo todo. Agora tá terminando, pronto. Tá aqui, então a máquina ligou, tá aqui alocado, olha o gráfico. Agora eu vou desligar ela. Vou vir aqui e vou desligar. Desligar, essa opção de desligar, desliga o sistema operacional, tá? Tá vendo aqui no azulzinho aqui embaixo que ela tá desligando. Você vai ver que ela desaloca na hora imediatamente, tá? Então, a memória estática, como você marca ali em cima, simples, sem dificuldade na configuração, você botou, vai ser alocado. Vou botar aqui antes que eu esqueça, 1024, tá? Agora aqui temos umas opções chamadas memória dinâmica. E essa memória dinâmica que eu quero trabalhar bastante com vocês, porque
Tem muita controvérsia aqui, ó. É possível permitir a quantidade de memória disponível para essa máquina virtual seja alterada de forma dinâmica dentro do intervalo que você definir. Aí marca. Aí quando você marca aqui, olha só, já vem um percentual muito alto, né? Já vem uma coisa muito alta aqui. O que é isso aqui? 104, nossa, 1.048.576. Como é que pode isso? Tá? Bom, vamos trabalhar sobre isso aqui na memória dinâmica. Como é que funciona a memória dinâmica? Ele inicia com o mínimo, tá? E tem um limite máximo para aquela máquina virtual. E isso é feito uma técnica chamada ballooning. Vou botar aqui meu quadro para auxiliar. É como se fosse um balão enchendo, ballooning, tá? Ela infla. Então você tem aqui 512 MB, tá? Por exemplo, utilizado para essa máquina virtual. Pediu mais, ela vai inflar. Tá? Vai inflar o seu pente de memória aqui, o teu nível bloco de memória, vai começar a alocar, empurrar as outras coisas para lá e vai encher, tá? Para esse balãozinho aqui, para essa técnica de balão, e ter a memória virtual crescendo junto com ela, ok? Bom, isso funciona legal, só que tem uns problemas. A memória virtual dinâmica não é uma coisa para você condenar, ela funciona, tá? Porém, você tem que saber que esse processo aqui leva tempo. Isso aqui pode ter queda de performance no teu ambiente, tá? Então, se o teu ambiente tem picos de uso de memória que tem que ser muito rápido, muito intenso, respondido de forma muito agressiva, talvez não seja ideal para você, tá? E também você pode perder um pouco o controle, porque quando você vem aqui e tem todas essas configurações, tá? Você pode se perder na quantidade de máquinas virtuais nos limites que você coloca aqui, tá? Ou seja, ela vai começar aqui com 512, por exemplo, e vai até 2048. Vamos botar assim. Vamos aplicar agora. Eu vou botar ela para começar com 512 aqui, ó. Tá, pronto. Vamos ver o que vai acontecer com essa máquina virtual aqui na hora que eu iniciar ela. Ó. Memória atribuída, 512. Logo, logo, essa máquina vai começar a puxar mais memória. Aqui ela atribuiu. Ela vai começar a puxar memória. Talvez ela não puxe muita coisa. Memória máxima 2048. Ó. Memória dinâmica habilitada. Ela vai começar a puxar mais memória logo, logo aqui. Tá? Porque ela sabe que ela tem esse direito. Então, quando ela tiver carga necessária... Ah lá, começou a puxar. Por quê? Porque é muito difícil você lidar com 512 MB de RAM. Tá? Você viu que ela já começou a puxar aqui, ó, 1.032, e vai começar a puxar até o limite que eu defini aqui, que é 2048, tá? Você vai ver que ela vai esticando aqui, é que o gráfico aqui fica muito pequenininho, não dá pra ver, mas ela vai esticando aqui, né? A memória vai diminuindo de acordo com a necessidade dela, tá? Uma coisa legal para você utilizar a memória dinâmica, quando você não sabe a memória, o número certo de memória RAM para definir para aquela máquina virtual. Olha que bacana. O que você faz? Você coloca a máquina virtual com memória dinâmica e fica analisando qual é o número médio aqui. Tá? Inclusive você pode usar o monitor de performance do Windows para verificar isso durante um dia. Aí você vai lá e olha, eu botei 2048, mas a média durante o dia foi 1032. Então eu vou botar aqui, sei lá, 1100, por exemplo, 1124, alguma coisa assim, e liberar para ela. Você pode botar números quebrados e fixa. Pronto. Aqui você consegue ver a memória ideal, por exemplo, dessa máquina aqui. Tá? Então, uma coisa boa para usar a memória dinâmica é para você descobrir quanto que realmente você precisa, ou você pode deixar um ambiente assim mesmo. Aqui você vai ver a pressão da memória, ela fica baixa, alta, você vê a pressão, a demanda de memória dela, tá? Enfim, para isso que serve a memória dinâmica. Deixa eu só desligar essa máquina virtual aqui. Deixa eu voltar aqui, sei lá, tá desligando para eu poder mexer novamente. Pronto. Agora, eu estou ligando essa máquina várias vezes, vou ligar outra máquina ali. Agora, tem umas opções aqui embaixo que é a mínima e máxima. Tá? Você pode botar mais do que o seu host realmente tem, mas ele vai paginar. Então toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Só que, se você tiver várias máquinas virtuais colocando isso, e você vai perceber que como é que você vai ter controle real disso? Aí que serve esses outros carinhas aqui, tá? Que são a importância de memória. Olha só, priorizar. Você tem como priorizar o uso da memória dinâmica. Quando você desmarca aqui,
fica tudo cinzinha, tá? Você pode priorizar uso da máquina da memória virtual para essa máquina aqui. Ela, inclusive, quando você desabilita aqui, isso aqui você ainda consegue usar a importância de memória. Mas eu não recomendo para usar a importância de memória sem memória dinâmica. Tá? Para mim não faz muito sentido. Talvez você tenha uma aplicação que use isso e eu não percebi. Então, você pode controlar aqui a prioridade. Então, as máquinas vão ter, sei lá, um mínimo de 2 GB de RAM, um máximo de 10, por exemplo, para o seu ambiente aí, está com RAM sobrando, mas você não quer também deixar tudo configurado. Aí você faz isso, só que você configura a prioridade. Essa máquina aqui tem maior prioridade sobre as outras. Então você aumenta o nívelzinho aqui ou diminui, tá? Esse aqui é um nível de escala que você pode utilizar para isso, tá? E o buffer de memória, esse aqui é um buffer que é justamente para prevenir o delay quando ela vai encher, quando ela vai crescer. Ela pode separar aqui 10, 20% a mais, 30% a mais, já preparado para esse crescimento. Então, isso aqui é uma forma de você garantir a performance mesmo no uso de memória dinâmica. Bem legal, né? Bem interessante, porque mesmo com a memória dinâmica você consegue ter uma performance aqui, tá? Porque lembra que a memória dinâmica, o grande problema dela é no momento de crescimento. Não é tão devagar, tá? Mas no ambiente crítico pode atrapalhar. Então, use com sabedoria, defina o slide para lá e para cá de acordo com a prioridade lá no site, na configuração do Hyper-V, e também defina o buffer com segurança, tá? Com segurança. Uma coisa que muitas pessoas usam isso aqui quando você não tem ambiente heterogêneo, quando tem, por exemplo, um cluster ou vários servidores e um tem 16 ou tem 24 GB de RAM, aí você faz os cálculos para o maior, tá? Por exemplo, esse servidor aqui tem 10 GB de RAM livre, o outro tem só 8. Então você faz o cálculo no máximo dividindo por 10 GB de RAM. Tem 10 VMs, 1 GB de RAM para cada uma. No máximo aqui, mas o mínimo 1. Então, quando elas estiverem com um servidor que tem mais quantidade de RAM, ela vai usar. E quando estiver no menor, ela vai usar o menor. Isso quando você tem um cluster, tá? Um cluster ou quando você tem 2 servidores, você tem que migrar as máquinas virtuais, ou você tem um Hyper-V réplica, alguma coisa assim, tá? Então aqui, ó, só para ficar bem prático esse exemplo aqui, vamos dizer que você tem 2 servidores, né? E as máquinas virtuais, por alguma forma, para um cluster, para um Hyper-V réplica, ou até para movimentação manual, elas podem usar os 2. Só que esse aqui tem 12 GB de RAM, esse aqui tem 8. Tá? Como é que você vai configurar as máquinas virtuais? Vai ter que ficar mudando toda hora? Não. Você calcula a memória, bota uma memória dinâmica e calcula para o máximo. Tá? O máximo de RAM dividido entre elas vai ter que caber nesse aqui. E quando elas ligarem nesse carinha aqui, elas vão usar o que tem. Tá? Sendo que a que tem maior performance, a maior prioridade na importância de memória vai usar primeiro, depois as outras vão puxando e elas vão se achar. Ok? Elas vão se achar aqui. É uma forma, é uma receita para você utilizar. Enfim. Voltando aqui, então temos a memória dinâmica, ó, 0 a 2048. Vamos ligar essa máquina novamente. Queria mostrar outra coisa para vocês. O sistema operacional reconhece também essas alterações, tá? Ele reconhece isso. O sistema operacional, para utilizar a memória dinâmica, tem que ser compatível com o Hyper-V. Não pode ser um sistema que usa tudo legado, tá? Existe uma forma de você usar, por exemplo, se você vai usar um FreeBSD antigo aqui no Hyper-V, ele funciona. Mas ele não fica no modo 100% compatível. Então ele não vai usar o recurso de memória virtual dinâmica, por exemplo. Tá? Aqui, olha só, a máquina está ligada. Será que eu consigo alterar isso aqui? Vamos ver. Será que eu consigo alterar isso aqui com a máquina virtual ligada? Ó, não é possível diminuir a memória máxima ou aumentar a memória mínima enquanto a máquina virtual está em execução ou pausa. Ó. Não é possível diminuir a memória máxima ou aumentar a memória mínima. E aumentar a memória máxima? 4096. Ó, também não dá. Então você não consegue mexer na memória enquanto ela está ligada, tá? Perdão, olha só, aqui, ó, eu fiz só uma coisa errada aqui. Agora sim. Vamos botar aqui, ó, 4096 só para tirar a prova real, ó. Puf. Aumentei a memória máxima, tá? Então, agora que eu aumentei a memória máxima, eu vou tentar baixar ela de novo. Pronto, não dá. Você consegue aumentar, tá? Ó, não é possível diminuir a memória máxima ou aumentar a memória mínima, tá?
Então, você pode diminuir a memória mínima ou aumentar a máxima. Não faz muito sentido diminuir a memória mínima, né? Mas aumentar a máxima pode fazer sentido para um ambiente seu, tá? Então, eu vou vir aqui, deixa eu logar aqui. Deixa eu tentar lembrar qual é a senha desse usuário aqui. Ó. Admin, não tem admin, né? Ou é Rafael, eu devo ter criado o Rafael, ou é administrador. Administrator. Vou botar aqui, administrator. Pronto. Vamos dar uma olhada como é que ela reconhece isso. Como é que está aparecendo a memória dela aqui. Status de memória baixo, tá 11.12.03, ou seja, ela está puxando mais. Cada vez eu estou ligando ela está usando mais memória. E o que acontece se eu vim aqui e eu este computador? Cadê? Diz PC, propriedade. O que acontece se eu vir aqui fazer isso? 1.78 GB de RAM. Ele vai medindo realmente de acordo, tá? E se você ficar atualizando essa tela aqui, enquanto a memória está sendo atualizada, você vai ver que ele vai atualizar sim, tá? A tela aqui não dá para atualizar, né? Ah, tá, tem um aqui, ó. Perdão, vou fechar aqui, vou abrir de novo. Deixa eu ver se já mudou alguma coisa. Você vai vendo que ele vai mudando, vai reconhecendo. Tá? Ele vai reconhecendo. Agora não tá. Mas se você abrir o Task Manager daqui, ó, Task MGR, você vai ter as informações mais em tempo real. Aqui na Performance Memory, ó, já está 1.8 e ele vai subindo, vai utilizando de acordo com a necessidade, tá? A memória máxima está aqui em 4096. Ele já está em 1.8 aqui, tá vendo? E ele vai subir de acordo com a necessidade dele. Legal? Bom, então é assim que funciona a memória virtual no Hyper-V, tá? Essa técnica de ballooning também existe no VMware, existem outros virtualizadores. É uma técnica de memória dinâmica, dinamicamente expansível e reversível. Ela se incha, ela infla e desinfla, né? De acordo com a necessidade. Como eu falei, toma muito cuidado. O mais fácil é trabalhar com a memória estática. Você vai lá e coloca o nível da memória virtual estática e pronto, final. Vai ser alocado para o sistema operacional e ponto final. Só que na prática é um pouco difícil você fazer isso. Então, calcula com a memória dinâmica, deixa sempre um buffer recomendado ali, os 20%. No meu cenário, na maioria dos meus cenários é bom, é suficiente, mas você pode querer deixar um buffer, ou seja, os próximos slots já pré-alocados para ela crescer rapidamente. Tá? Então, por exemplo, você sabe que você está usando 1 GB de RAM, mas do nada você precisa de 1,5 GB, 1.2 GB, você deixa ali 20, 30% a mais de buffers, configura o buffer já para 20, 30%, e esse crescimento vai ser muito mais rápido. Então, o uso de memória virtual em uma máquina virtual, ambiente de produção, demanda muito estudo. Repetindo, você pode usar para medir o uso de performance real, para você bota dinâmica, bota bem grande espaço e observa. Você pode utilizar para ambientes heterogêneos, você pode utilizar realmente para economizar memória, para ter mais máquinas virtuais rodando, você pode definir a performance dela e você pode proteger o crescimento dela para um rápido crescimento com o buffer ali, ok? Era isso que eu queria passar para vocês, espero que você tenha aprendido. Qualquer coisa, coloca nos comentários para eu tirar alguma dúvida sua, alguma possível dúvida sobre esse assunto. Valeu, até a próxima!